Em 1511, ocorreu a primeira expedição espanhola na região do Rio da Prata. Na década de 1530, Pedro de Mendoza iniciou a exploração da região em favor da coroa, rebatizando-a de Nova Andaluzia. Mendoza foi sucedido por Domingo Martínez, que em 1541 instalou o primeiro cabildo de Assunção. Em 1811, o Paraguai se tornou independente e seu primeiro presidente foi José Gaspar de Francia, que governou até sua morte em 1840, quando foi sucedido por seu sobrinho Carlos Lopes. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência paraguaia em 14 de setembro de 1844. Por sua vez, o Paraguai se comprometeu com a livre navegação pelos rios da região. Mas o Tratado de Aliança, Comércio e Limites entre os dois países, negociado na ocasião, acabou por não ser ratificado pelo legislativo brasileiro. Nesse período, crescia a importância da navegação brasileira no Rio Paraguai, tanto por aspectos econômicos, quanto pelo tempo despendido e pela segurança do trajeto. Segundo rio em extensão fluvial da América do Sul, na época, essa era a melhor via de acesso à província de Mato Grosso. Afinal, em uma região de estradas precárias e sem ferrovias, uma única viagem de Cuiabá a Corumbá durava 50 dias. Do Rio de Janeiro, então, pôde levar vários meses. Em 1850, Carlos Lopes assinou um tratado de aliança com o Brasil, que também previa o livre trânsito no Rio da Prata e a mútua defesa em caso de ataque externo. Em fevereiro de 1853, o presidente paraguaio recebeu o representante do governo brasileiro para tratar da questão dos limites, mas sem avanços. Irritado com a indiferença da representação imperial ao seu protesto, Carlos Lopes criou obstáculos decisivos à navegação brasileira no rio Paraná. No Brasil, o Senado, a imprensa e os comerciantes com interesses no Mato Grosso repercutiram o atrito. A opinião pública cobrou uma resposta enérgica de Dom Pedro II. E este, mesmo sabendo que poderia sofrer críticas da oposição, mobilizou um verdadeiro esforço de guerra. No final de 1854, em resposta ao ultimato paraguaio, o imperador Dom Pedro II convocou seu ministro da Marinha e determinou uma forte reação. Seus objetivos seriam obter a livre navegação do rio Paraguai em primeiro lugar. Em 20 de fevereiro de 1855, a esquadra brasileira já se encontrava em território paraguaio. Carlos Lopes ordenou a mobilização das forças paraguaias contra a iminente invasão brasileira. A missão brasileira acabou assinando duas convenções com as autoridades paraguaias em 27 de abril de 1855, garantindo a liberdade de navegação para o Brasil, com progressos e retrocessos nos anos seguintes. Em 1861, o Paraguai entrava em uma nova era, inaugurando sua primeira linha férrea. Antes, já havia adquirido navios modernos da Inglaterra e via sua indústria têxtil crescer, além de ver a sua indústria metalúrgica despontar, bem como inovar na área das comunicações, com um dos mais eficientes serviços de telégrafo na América do Sul. Em 1862, Carlos Lopes faleceu. Em seu lugar, assumiu seu filho, Solano Lopes. Enviado à Academia Militar aos 18 anos de idade, Solano teve uma rápida ascensão. Foi promovido a general de brigada com apenas 19 anos e tinha um enorme fascínio pela figura de Napoleão Bonaparte. Antes de Solano, o exército paraguaio contava com um efetivo pequeno. Em sua gestão como comandante em chefe, Solano elevou a tropa de 5.000 para 10.000 homens, mantendo ainda 20.000 voluntários periodicamente em prontidão.
além de implantar um regime de maior disciplina e alguma visão estratégica, ele investiu em armas e munições, procurando tornar o país competitivo em termos bélicos. Indiscutivelmente, havia em seu íntimo um sonho napoleônico. Em 1864, o presidente uruguaio Venâncio Flores sofreu um golpe de Estado. O grupo político que destituiu Flores, o Partido Blanco, procurou estreitar as relações com Lopes, visando obter seu apoio. O Brasil e a Argentina, por sua vez, apoiavam Flores e seu Partido Colorado. Em agosto, o Uruguai rompeu relações diplomáticas com o Brasil. Como resposta, foram enviados soldados para proteger a fronteira brasileira. Enquanto isso, Flores e seus homens invadiram o sul do Uruguai, tomando as vilas que encontravam. O exército brasileiro invadiu o Uruguai em outubro, fechando o cerco aos blancos, que tinham o apoio de Solano Lopes. Naquele mês, colorados e brasileiros assinaram o Pacto de Santa Lúcia, no qual se dispunham a unir forças contra o governo uruguaio. Na última semana de outubro de 1864, o governo brasileiro preparava o navio Marquês de Olinda para uma viagem a Mato Grosso, levando a bordo o novo governador daquela província. O governo uruguaio, sabendo que o navio iria levar armas e dinheiro, avisou Solano Lopes. Em novembro, o Marquês de Olinda chegou em Assunção e logo foi aprisionado pelos soldados de Solano Lopes, que confiscou as armas e o dinheiro. Todos os passageiros e tripulantes foram presos e acabaram morrendo nas prisões paraguaias, e o navio foi incorporado à frota da Marinha Paraguaia. Além disso, Solano Lopes fechou a navegação da região para os navios brasileiros. O Império ainda tentava tratar pela via diplomática o episódio da captura do vapor Marquês de Olinda, quando foi surpreendido pela notícia de que o forte Nova Coimbra, no lado brasileiro do Rio Paraguai, havia sido devastado por soldados paraguaios. No dia 13 de dezembro, o governo havia emitido uma declaração de guerra ao Brasil e, na véspera do Natal, Solano Lopes deslocou 9.000 homens à região do Mato Grosso. As tropas seguiram em 5 vapores, entre eles o Marquês de Olinda. No dia 27 de dezembro, soldados paraguaios atacaram o forte brasileiro de Nova Coimbra, às margens do rio Paraguai, fazendo com que os soldados brasileiros fugissem. Em dezembro de 1864, a Argentina indeferiu um pedido de Solano Lopes que pretendia atravessar o território daquele país para chegar ao Rio Grande do Sul. Mas em março de 1865, a mesma Argentina permitiu que navios brasileiros cruzassem seu território fluvial em direção ao Paraguai. Com isso, Lopes declarou guerra à Argentina. Em abril de 1865, estava claro que uma coalizão entre os países do Prata para enfrentar Solano Lopes se formaria a qualquer momento. As conversas entre os governos de Mitre, Flores e Dom Pedro II vinham se intensificando à medida que se desenhava uma invasão do sul do Brasil pelo exército paraguaio. Finalmente, no dia 10 de maio, saiu a decisão que oficializou a entrada desses aliados na guerra. Dom Pedro II já vinha tomando providências para prevenir um novo ataque surpresa paraguaio. Em 7 de janeiro de 1865, ele criou o Corpo de Voluntários da Pátria. Desde que a notícia da invasão paraguaia do Mato Grosso havia chegado às províncias brasileiras, a população se mobilizara para fazer doações aos cofres imperiais em um crescente esforço de guerra. Funcionários públicos e oficiais militares abriram mão de uma parte de seus salários. Comerciantes e senhores de engenho ofereceram vultuosas quantias
esposas e mães de militares doaram joias. Em 11 de junho de 1865, ocorreu uma das mais importantes vitórias da Aliança. As forças navais paraguaias prepararam um ataque surpresa contra as embarcações brasileiras na véspera. O fator surpresa ajudou os paraguaios no início do combate, que durou cerca de 12 horas de troca de tiros ininterrupta, mas a segunda parte do conflito foi completamente dominada pelos brasileiros, que conseguiram anular o poder de combate dos navios paraguaios e colocar 4 outros navios inimigos em fuga. No fim do dia, as tropas paraguaias foram vencidas e o bloqueio naval dos aliados estava garantido. Ao receber as primeiras notícias de Riachuelo, Solano Lopes extravasou sua ira e ordenou que fosse proibida a publicação de notícias sobre a derrota, assim como a divulgação, mesmo aos familiares, da lista dos que morreram em combate. Em 10 de agosto de 1865, Dom Pedro II subiu a bordo do vapor Oiapoque, acompanhado de seus genros, do Marquês de Caxias e do Ministro da Guerra. A partir da capital do Rio Grande do Sul, o imperador e seus genros prosseguiram por terra. Na manhã do dia 11 de setembro, chegaram a cavalo ao acampamento de Uruguaiana. A infantaria e a artilharia do exército de Porto Alegre estavam em formação de batalha para receber o imperador, que ainda na montaria as passou lentamente em revista. Dom Pedro II permaneceu em campo de batalha, atuando até o dia 25 de setembro, quando voltou para o Rio de Janeiro, sendo recebido sob muita emoção pelo povo e saudado pela imprensa. A partir de 1867, o governo imperial começou a exigir dos presidentes das províncias cotas de combatentes de no mínimo 1% de sua população. Aos mais pobres que quisessem evitar a luta, só restava a fuga para o mato. Por outro lado, os mais ricos recorriam a diversas formas de escapar à convocação. Faziam doações de recursos, equipamentos, metais, joias e homens cativos. Os senhores de terras e os grandes empresários brasileiros adotaram a prática de participar do esforço de guerra, enviando escravos para lutar em seu lugar. Esse tipo de prática tornou-se corrente, e em pouco tempo sociedades patrióticas, comerciantes e até conventos passaram a oferecer escravos para combater na guerra. Em novembro de 1867, o Império alterou essa prática e decidiu conceder alforria para os negros que se apresentassem voluntariamente. Isso fez com que cativos fugissem das fazendas sós ou em grupos e se apresentassem aos recrutadores com nomes falsos, para despistar seus senhores, sob as vistas grossas do governo. O governo de Buenos Aires enviou batalhões inteiros compostos por negros libertos. Na Argentina, a escravidão havia sido abolida pela Constituição em 1853, mas a medida só foi efetivada por completo em 1860. Esse uso da força negra é apontado como uma das principais causas do quase desaparecimento da população afrodescendente na Argentina. Com a derrota à vista e o país sendo destruído, em setembro de 1867, os irmãos de Solano, com a ajuda de sua própria mãe, começaram a planejar a sua queda. O plano acabou sendo descoberto por Solano, que não hesitou em prender seus familiares. Sua mãe foi sentenciada a ser golpeada com o dorso da espada até ficar totalmente coberta de sangue. Seus irmãos morreram na prisão. Solano continuou torturando e assassinando seus patrícios, que abandonavam as frentes de batalha dia após dia. Com o avanço da aliança, Solano fugiu para o norte do país. A essa altura, contava com um efetivo de homens famintos, meninos entre 6 a 13 anos de idade, idosos, doentes e mulheres.
além de escassos equipamentos militares. No dia 15 de agosto de 1870, as forças brasileiras cercavam os bosques do distrito de Acosta Nu, onde os contingentes guaranis haviam se concentrado. No dia seguinte, o conde Deu ordenou o ataque ao grupo. Ao perceber que combatiam crianças e velhos quase inválidos, com os ossos à mostra e que tinham como vestimenta nada mais que trapos de pano em torno da cintura, os soldados brasileiros viram-se diante de um dilema moral ainda mais grave que o natural sentimento de culpa de se tirar vidas em um cenário deflagrado. Em menos de uma hora, garotos caídos ao chão, feridos à bala ou trespassados por espadas, pediam aos companheiros que lhes tirassem a vida para pôr fim ao seu sofrimento. Somaram-se 1.500 baixas entre mortos e feridos no lado paraguaio. Devido à grande mortandade de soldados em idade infantil naquele dia, a data de 16 de agosto seria instituída como o Dia da Criança no Paraguai. No início da tarde de 10 de março de 1870, um efetivo de 4.000 combatentes aliados empreendeu o esperado ataque ao acampamento, sem permitir uma reação vigorosa dos paraguaios. Solano Lopes correu para montar em seu cavalo e, de espada em punho, lutou o quanto pôde. Lopes foi perseguido a galope pelo cabo José Francisco Lacerda, conhecido como Chico Diabo. De sua montaria, o militar de 22 anos arremessou sua lança, desferindo-lhe um golpe certeiro. Uma fração de segundo depois, o capitão João Pedro Nunes, ajudante de campo do comandante da vanguarda brasileira, aproximou-se dele e acertou sua cabeça com o sabre. Solano Lopes tombou do cavalo e caiu de costas no rio. Ao erguer o braço em um esforço desesperado para reagir, Lopes recebeu um tiro de fuzil no peito, disparado pelo soldado gaúcho João Soares. Lentamente, sua cabeça pendeu para trás e afundou na água. Ao ver o presidente paraguaio morto, a tropa brasileira foi tomada por uma euforia selvagem, assassinando indiscriminadamente civis e militares. A Guerra do Paraguai acabava ali. Após a Guerra do Paraguai, as lideranças militares, apesar de terem se fortalecido com a guerra, continuaram a ser censuradas pelo governo imperial, passando a fazer oposição à monarquia. Declarações de altos oficiais do exército, dadas à imprensa, serviram para agitar o oficialato, que passou a defender a causa republicana, bem como os movimentos abolicionistas que se espalhavam pelo país. No final do século XIX, surgiu no Brasil o movimento positivista, inspirado nas ideias do francês Auguste Comte. Formado por intelectuais urbanos, o movimento defendia o racionalismo científico como caminho para o desenvolvimento da sociedade. Além disso, condenava a religião, bem como a monarquia. Para os positivistas brasileiros, a nação deveria ser controlada por homens capazes de manter a ordem de modo racional e científico. O movimento teve grande receptividade pelos oficiais do exército e tinham por slogan a frase Ordem e Progresso. Em novembro de 1889, vários oficiais do exército se reuniram com o Marechal Deodoro da Fonseca, amigo de Dom Pedro II, para tentar convencê-lo a liderar um golpe contra a monarquia. Deodoro não aceitou a oferta, mas começaram a surgir boatos de que após a ruptura com a monarquia, sua prisão seria decretada. Com isso, Deodoro concordou e liderou o movimento que na manhã de 15 de novembro de 1889 levou vários ministros à prisão e destituiu Dom Pedro II do trono, dando a República por proclamada no Brasil. O povo simplesmente não participou do golpe da República no Brasil, encabeçado por militares e pessoas influentes da elite, como por exemplo os cafeicultores, que estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II, principalmente após a abolição da escravatura realizada no ano anterior.
Tanto é que quando as tropas do Marechal Deodoro estavam a caminho do palácio para depor o imperador, o povo achou que se tratava de um desfile militar e começou a bater palmas, sem nada entender.